Como tomar uma decisão correta em questões muito importantes de nossas vidas? Creio fielmente no que leio no Evangelho ou me utilizo da razão do que me parece logicamente correto? Que pergunta boa, você entendeu? Eu entendi. Tá bom, então vamos lá. As nossas referências de conduta, elas estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas chamadas leis morais. É ali, naqueles 11 capítulos, que a gente, 12 na verdade, se pegar o da perfeição moral, é naqueles 12 capítulos que constituem as leis morais, que você vai encontrar as respostas que você está procurando em termos de conduta. Porque essa parte do Livro dos Espíritos é o seguinte: dado que seja verdade tudo que vimos até agora, como devem viver os homens para serem coerentes com aquilo que eles já sabem? Então, dado que tem reencarnação, mediunidade, isso e aquilo, como devem viver os homens? E ali vai colocar como devem viver os homens. O Evangelho de Jesus é uma excelente ferramenta para que a gente consiga saber como que a gente deve se guiar. Lembrando que os evangelhos são histórias escritas sobre Jesus, mas nós não temos a garantia absoluta de que o que ele disse foi exatamente aquilo que está colocado no texto. Eu vou lhe dar um exemplo. Existe no evangelho uma colocação de que Jesus, passando numa época que não era a época de figos, ele viu uma figueira e procurou figos, mas não era a época de figos. E como não tinha figos e não era a época de figos, ele amaldiçoou a figueira. De tarde, quando ele volta, os discípulos dizem: olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus diz: é assim que vai ser com todo aquele que não produzir. Então, se eu for tomar isso de maneira literal, eu vou dizer: meu Deus, então quando eu quero comer uma manga, não é tempo de manga, eu vou na mangueira, se ela não tiver, eu vou fazer como Jesus, porque ele é referência, vou amaldiçoar a mangueira para ela secar, porque ela não tinha manga fora de época. Então, não dá para a gente se abraçar com todas as colocações do Evangelho, como se todas as colocações que estão ali são colocações que seriam exatamente como o Cristo colocou. Para dar a ressalva do que eu estou dizendo, isso está no Evangelho de Mateus. No de Lucas é uma parábola. Jesus disse isso, não é textual, é parábola. Então, quando você pega literalmente, parece que ele amaldiçoou. E no outro evangelho, a mesma história é contada como uma parábola, a parábola da figueira estéril. É parábola, e no outro evangelho é como fato real. Então, realmente, tomar os evangelhos, você vai tomar uma referência que é razoavelmente muito boa. Mas dentro da obra básica, quando você pegar a escravidão é correta, é justo que a pessoa, que os jovens trabalhem para sustentar os mais velhos quando eles ficarem idosos, está lá. Qual é a responsabilidade que tem uma pessoa quando ela pratica um ato injusto, quando ela já tem conhecimento da lei, ela é tão ou menos culpada do que o outro? Isso tudo está lá dentro. Escravidão, direitos da mulher, direitos do homem. Meu Deus, tanta coisa sobre aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte, está tudo lá dentro. Coisas que estão detalhadas dentro de uma realidade social muito mais próxima. Então, você tem razão. A gente tem que ver as coisas e tirar pelo bom senso. Analisar as questões de maneira que o bom senso seja o grande instrumento. E uma boa forma que a gente tem para fazer isso é utilizando o conteúdo da questão 919A de O Livro dos Espíritos, que propõe ali a Santo Agostinho algumas estratégias para saber se a gente está certo ou se a gente está errado. A primeira delas é analisar-se no final de cada dia se alguém tem alguma coisa contra nós. A número 2 é você verificar se você visse, eu não sei se eu estava certo ou errado. Então, coloca outra pessoa fazendo o que você fazia e pergunta: se você visse outra pessoa fazendo o que você fez, você acharia que está certo ou está errado? E por aí você julga. Terceiro, você generaliza a sua ação. Imagine o mundo inteiro fazendo o que você faz. Piora ou melhora? Se piorar, não é bom. Quarta estratégia, você pergunta: o que eu faço preserva a vida? O que eu estou fazendo favorece a vida? Ou o que eu faço conspira contra a vida? Se o que eu faço conspira contra a vida, atrapalha o prosseguimento da vida, não é bom. Porque Deus quer a vida, porque a vida é sua obra, é a criação.
Então, se eu faço algo que conspira contra a vida, não é o bem. E, por último, você, quando tiver dúvida, você tira você, coloca Jesus no seu lugar e pergunta: o que faria o mestre se estivesse na minha situação? Esses são bons instrumentos. Então, você está correto. A gente tem que sempre analisar as coisas, pensar pela nossa própria cabeça. O Buda tinha uma frase muito boa sobre isso. Ele dizia: não acreditem naquilo que as pessoas lhes ensinam. Analise com profundidade se aquilo que estão ensinando é correto. Nem mesmo o que eu ensino vocês devem acreditar. Analisem com critério e só façam aquilo que vocês passarem pelo crivo da razão.